Boa noite, galera. Estamos aqui para mais uma aula de lógica de programação. E no vídeo de hoje a gente vai fazer alguns exercícios, né? Corrigir alguns exercícios e conversar sobre alguns pontos. Queria pedir desculpa, Alessandra, né? Que eu demorei a colocar o material lá para poder. Né, os vídeos no YouTube, às vezes está dando um gargalo aqui, a demanda tá grande, né? E aí, assim, a gente vai trabalhando, não deixem de cobrar, porque às vezes, né, tem muita coisa para fazer, então a gente fica um pouco, né, sobrecarregado. Olha só, o que que a gente tem então? Aí o Carlos acabou de. Deve ser algum problema, Marcos. Você viu, o Carlos Eduardo ele voltou, mas teve algum problema que deve estar lá na rede dele hoje. Mas ele tem acompanhado também. O Eduardo voltou. É, e aí, a Tava gente tem sem, aqui lista. Oi? tava sem áudio. Ah, show, bacana. Não tava conseguindo te escutar, cara. Não, beleza. É porque a gente estava falando, Eduardo, que assim, a gente estava fazendo um levantamento de alguns colegas para entender quem realmente ainda está matriculado, quem está assistindo aula, quem está vendo, né, depois. Então a gente fez esse levantamento aqui. Alguém mencionou, o Eduardo não está, mas eu vi que tem dois Eduardos. Você é o Carlos Eduardo, né? Eu Isso, falei, o Carlos Eduardo está participando, está firme lá e forte toda a aula. E beleza. o outro Eduardo, que eu acho que parou, que é Eduardo mesmo. Mas, enfim, os colegas que estão aqui praticamente, com exceção de um ou dois, nesse exato momento, é os que, né, ainda permanecem. Então, olha só, eu acho que tem alguns colegas que ainda não enviaram. Eu vou fazer alguns exemplos para a gente poder simplificar como que a gente desenvolve essa atividade, tá bom? E depois vocês vão fazer os restantes e enviarem aqui, quem não enviou ainda. Quem enviou e viu que errou, pode fazer a correção da atividade. Tá bom? Aí o que acontece? Aqui foi uma e depois do dia 1 a 7, né, a outra. Né, aqui ninguém enviou ainda. Está com a aula, data de hoje, né, com prazo até hoje. Então, depois, né, tentem fazer para poder enviar, para a gente poder ver, né, e ter um feedback de vocês também. Olha só, vamos abrir aqui então o compilador online de DB, ok? E aqui a gente vai estar validando esse compilador, né? Aqui é o Python. é, Marco, tem como ampliar o prazo. Vou deixar um tempo maior também, fiquem tranquilos, mas não fiquem postergando, entendeu? Porque senão vai ser o pior para vocês. A 10 de qual lista? Não, se bem que essa aqui só vai até a 7. Desculpa pela minha pergunta. Essa aqui é um pouco mais complexa mesmo, Alessandra. Eu tenho que. Quer ver? Deixa eu achar aqui umas dicas que eu posso dar para vocês. Só um instante. Porque essa questão, ela envolve, ela envolve matemática, né? E aí, o que que vocês vão ter que fazer? Tá vendo isso aqui, ó? Naturais verifica se eles formam um lado de um triângulo retângulo. Eu tenho que achar deixa eu achar aqui na matemática, por quê? Existe uma regra para você formar um triângulo retângulo, né?
Nesse caso, o que você teria que fazer com o algoritmo? Você teria que receber os três números naturais, três números, certo? Você vai ler e armazenar esses três números em três variáveis diferentes, certo? E depois eu vou ter que pegar e mostrar isso numa ilustração para vocês como que ficaria. Com base em um if, você vai estar verificando o tamanho exato deles, né? O valor deles, você faz uma comparação. E aí você faz uma multiplicação. O que é... Cadê? Triângulo retângulo. Como saber se é um triângulo retângulo? Existe uma conta, você tem que multiplicar os lados. É isso que eu quero tentar achar para vocês aqui. Então, isso são aplicações do nosso dia a dia que a gente vai ter em algoritmo, né? Deixa eu jogar isso para cá. Por exemplo, eu sei que eu tenho o lado A, B e C, né? Então, esses lados A, B e C seriam os nossos valores. Você não vai ter que inserir três valores, né? Três números. Esses números seriam esses caras aqui, A, B e C. Então, o meu A é minha hipotenusa. O meu B é meu cateto e o meu C é meu cateto, né? Aí, para mim saber se ele é um triângulo retângulo, existe uma multiplicação. O meu, o meu CAD, né, tem que ser igual a B, da mesma forma que essa conta aqui. Então, o que seria? Na multiplicação, como que a gente poderia fazer? A vezes A ao quadrado, que é a minha hipotenusa, tá vendo? Para facilitar, vou dar a resposta já. A ao quadrado tem que ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a soma de B ao quadrado mais C ao quadrado forem iguais, né? B ao quadrado e C ao quadrado. A soma desses dois for a mesma coisa que A ao quadrado, esse triângulo ele é um triângulo retângulo, certo? Se for diferente, você já matou, você já fala que não é um triângulo retângulo, tá bom? Então, depois, qualquer coisa, no final da aula, a gente faz ele. Mas é bem simples. A ideia é o quê? Você tem que entender o problema, você tem que ir para o cenário do problema, né? E, a partir do momento que você foi para é o teorema de Pitágoras, né? Igual o Marco falou aí. Então, você vai entender o domínio do seu problema, que a gente está tratando de uma regra da matemática, né? E, e aí, o que vai acontecer? Você só aplica código em cima dela, tá bom? Aí é a questão da multiplicação. A vezes A tem que ser igual, né, que é a minha hipotenusa, porque meu ângulo está aqui, a soma dos dois catetos ao quadrado. Olha lá, a soma do quadrado dos catetos é igual à soma do quadrado da hipotenusa. Justamente isso aí. É a regra da matemática, teorema de Pitágoras. Então, é isso que a gente tem que executar aqui. Porém, a gente vai informar três valores. Se a gente olhar aqui, né, de forma geral, a gente vai ter três valores. Consequentemente, o meu maior valor tem que ser a variável A, certo? O meu maior valor tem que ser a variável A. Concordam comigo? Porque esse aqui vai ser a soma dos quadrados. Então, a minha hipotenusa ela tem que ser maior.
Então, eu vou receber 3 valores, eu não saberei quais valores eu vou receber, certo? E aí, se eu vou, né, eu não sei a ordem, eu posso receber o valor maior por último, a não ser que você especifique. Informe o valor de um cateto, informe o valor de outro cateto, informe o valor da hipotenusa. Tudo bem. Você não precisa fazer a verificação de qual é maior. Mas se você não especificar isso e simplesmente receber os valores, você tem que verificar qual que é maior. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa questão. Vamos fazer essa questão. Vamos lá. Como que eu faço para receber um número? Vamos ver se vocês estão afiados mesmo. Eu só vou digitar. E vou digitar algumas coisas erradas ainda para vocês, né, estando atentos, falar. Isso está errado, professor, isso está certo. Então, enquanto eu pego a minha água aqui, eu queria que vocês, né, alguém desmuta o microfone ou manda aí no chat alguém ler para mim. Eu quero que vocês falem como que eu recebo um valor. Do usuário. E aí, pessoal, fica à vontade aí, tá? Quem que falou isso aí? Eu, Breno. Pode falar aí, galera. Então, Breno, pode ser você. Eu escolhi você. Como que eu faço para receber um valor do usuário? Você tem que programar um valor para ele. Tá, mas como que eu faço isso? A nível código aqui, como que eu faço? Ajuda aí, Marco. Pô. Vamos, Marco, ajuda aí. A Alessandra começou, variável. Tá, mas e aí? Variável. Então eu vou criar uma variável. N1. Recebe igual a Alessandra falou. E agora eu coloco o quê? 10. Não, mas aí eu quero que o meu usuário informe. Parênteses, lado 1. Parênteses. Int. Assim? Ah, input. Ok. E esse input eu coloco aqui? Assim? Primeiro você. Não, do int você tira esse símbolo aí, que eu esqueci o nome. Isso aqui? Sim. Não, não, deixa, né, na verdade. Deixa? Calma aí, tô tentando lembrar. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Beleza. Vamos lá. Calma aí. Não, do int você tira. Tá, Aí eu você tiro. não fecha esse aí do input ainda não. Tá, beleza. O Marco colocou aqui no chat. Vamos pegar o que o Marco colocou. É isso mesmo, só que tem o int na frente, eu acho. Né? Assim? Vamos testar se isso está certo? Mais um aí, o Renato. Como? Desculpa, Lá do tá lado cortando. lá do lado da aspas, tem que colocar mais um símbolozinho desse aí que eu esqueci o nome. Tem que fechar. Muito bem. Tem que fechar mais um aqui. Muito bem. A gente abriu um, fechou um. Abriu dois, fechou dois. Como que eu faço para mostrar isso em tela? Não entendi a pergunta. Como que eu mostro um valor de uma variável em tela? Print? Isso aí. Print. Print e o valor dela, né? Vou mostrar N1. Então, vamos testar se está funcionando. Ó, digite um número. Ok.
10. Mostrou 10? Mostrou, então tá funcionando. Né? Eu vou tirar esse contrabarra N aqui, Marco, e vou dar 2 pontos. Beleza. Então, eu recebi um número. Como que eu faço para receber outro número? Cria uma nova variável. Só duplicar, né? Aham. Mas aí eu chamo com outra variável. E como que eu faço para receber o terceiro número? N3. Certo? Então, criamos as nossas 3 variáveis aqui, bonitinhas. Então, eu vou receber 3 valores que o meu usuário vai digitar. Só que, olha só, o Marco falou que um exemplo de cateto oposto é 3, 4 e 5, né? Se a gente abrir a calculadora, se eu abrir ela aqui, olha só, 3 vezes 3 é igual a 9. 4 vezes 4 é igual a 16. 16 mais 9 é igual a 25. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, numa hipotenusa sendo 25, né? A minha hipotenusa sendo 5, e os meus catetos sendo 3 e 4, esse triângulo se torna um triângulo retângulo, certo? Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. If, se o meu N1 vezes, né, o elevado ao quadrado. Eu posso fazer isso aqui ou simplesmente fazer isso aqui. Tá bom? Se N1 ao quadrado for igual a N2 ao quadrado mais N3 ao quadrado, esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, a gente printa que ele é, ó, é um triângulo retângulo. Tá. Eu vou dar um else aqui, que é o meu sinal, certo? Só que o meu else fica para cá. E aqui eu vou printar, não é um triângulo retângulo. Não é um triângulo retângulo, certo? Então eu vou receber esses números, vou verificar isso aqui e vou, né, printar. Vou executar. Vou colocar o exemplo, né? Opa! Ele está falando que está errado. Tá bom. O que está sendo errado aqui? Uai, gente. Eu não lembro de ter essas aspas antes do N1 aí, não, Renato. N1? Tem o if, não é aspa, não, eu esqueço o nome desse negócio. Parênteses. É isso aí. Vamos ver se é só isso. Não, ele tá reclamando do igual. O parênteses você pode deixar. Deixa eu fazer do jeito diferente aqui. N1 vezes N1. N2 vezes N2. N3. Às vezes esse compilador buga, tá bom? Então é bom sempre validar isso aí. Tá vendo? Era aquela porqueira ali. Mas enfim, ó, vou digitar 3, 4 e 5. Mas 3, 4 e 5 não é um triângulo retângulo? Por que ele está falando que não é um triângulo retângulo? Porque, olha só, o N1 que ele está comparando. Então, ele vai entender que o N1 é o maior valor. Só que a gente não definiu, ó, digite um número, digite um número, digite um número. A gente não especificou outros valores, né? Ou qual que deveria ser cada posição. A gente simplesmente jogou aleatório, mas não definiu quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Visto isso, a gente faz o quê? Entendendo que o quadrado, o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, se eu tenho uma soma de catetos, né, que vai ser igual a um valor,
tecnicamente o maior valor a ser registrado é minha hipotenusa. Então eu sei que o maior valor é o primeiro, né? Então o que a gente pode fazer? Existem várias formas de a gente fazer isso. A gente pode fazer uma forma mais simples, né? Eu tenho os três valores, né? Ó, se N1 for maior que N2, o N1 é maior. Então, maior recebe N1. Certo? Se não, else. Se não, o que vai acontecer? O meu N2, o maior, recebe N2. Só que reparem só, eu vou ter um monte de situações, eu vou ter que comparar uma por uma, porque eu vou ter que saber quem que é o primeiro para me falar que é o maior. Eu simplesmente não posso falar que o maior é o N1, porque eu não estou substituindo o valor de N1. Eu ia ter que saber quem que é o maior, quem que é o menor e quem que é o do meio. Certo? Para mim poder fazer essa comparação aqui embaixo. Então, eu posso fazer dessa forma? Posso, mas vai ficar grande demais. Né? Eu vou ter que fazer várias comparações. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente faz um processo que a gente fala que é ordenar. A gente cria uma ordenação. A gente coloca o maior valor de um lado e o menor valor do outro. Por exemplo, eu quero que o meu N1, que é o que a gente usou aqui, tenha o maior valor. Certo? Que o meu N1 tenha o maior valor. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que comparar, né, quem é maior que N1. Vamos então falar que o nosso N1 vai ser o nosso maior valor. Certo? Então, ó, N1 é o nosso maior valor. Então, eu vou fazer o contrário. Se N2 for maior que N1, só que N1 a gente quer que seja o maior valor. N2 é maior que N1. Então, quer dizer, o valor de N1 é inferior ao valor de N2. Não pode, eu tenho que trocar. Eu tenho que falar, eu tenho que pegar esse código e trocar os valores. Então, eu vou pegar o valor que está em N1 e vou jogar para N2, e vou pegar o valor de N2 e jogar para N1. O que eu estou dizendo? Vamos dar uns enter aqui que vai facilitar. Ó, N1 tem o valor 10. Vou melhor dizendo, tem o valor 4. N2 tem o valor 5. Né? Daquele exemplo que a gente falou. N3 tem o valor 3. Só que olha só, se eu quero deixar isso desta forma aqui, para me comparar, o meu N1 está assumindo o valor da hipotenusa, que tem que ser o valor maior. Né? Então, o meu N1 tem que ter o maior valor dos três. E aí? O que eu faço? N1 não tem o maior valor dos três. Então, eu entro no meu processo de ordenação. Eu vou ordenar, colocar este valor para cima, de modo que os valores de N1, de N2 e de N3, né, o maior valor fique aqui. Eu tenho que chegar nesse caso aqui, ó, 5. Aí aqui pode ser 4 e aqui pode ser 3. Ou não importa, eu posso chegar aqui como 5, aqui sendo 3 e aqui sendo 4. Esses dois caras aqui não me interessam, certo? Porque eles vão ser somados. O que me interessa é que o N1 fique em primeiro. Então, tanto esse caso aqui quanto esse caso aqui é o que eu preciso chegar. Então, eu tenho que fazer um processo de ordenação do meu vetor. Então, olha só. Se o meu N2, a gente tem que chegar nesse cara aqui, ó. Tá vendo? Chegar nesse cenário ali que está a setinha. Deixa aqui, ó. Pronto. Vamos apagar isso aqui que é a mesma coisa. Indiferente, tá bom? Só que olha só. N2. Quem que é N2? A gente está aqui, ó. Nessa primeira linha aqui. Ó. Quem que é N2? N2 é 5. E N1 é 4. N2 é maior que N1? Sim, é maior. Então eu tenho que fazer a troca.
Só que eu não posso simplesmente falar que, já que eu tenho que trocar, né, N1 recebe o valor de N2. Eu não posso falar isso. Por que eu não posso falar isso? O que vai acontecer? O N1 vai receber o valor de N2. Beleza. E N2 vai receber que valor? Nenhum. N2 vai continuar com o mesmo valor. Mas eu precisava do valor que eu tinha em N1. Certo? Então, olha só, eu apaguei um valor fazendo isso. Eu não posso apagar esse valor. Então, quando eu tenho a necessidade de fazer a troca, pensando que eu vou perder o valor de N1 nesse caso aqui, eu chamo uma variável auxiliar. AUX, pode ser AUX ou X. Vou colocar AUX de auxiliar. Recebe uma variável. Então ele vai receber um valor. Qual o valor que AUX vai receber? N1. Então reparem que o valor que estava em N1 está em AUX agora. Então eu posso falar o N2, o N2, o valor que está em N2 será copiado em N1. Beleza. Eu tenho o valor de N2? O novo valor? Tenho, que está aqui. E agora, quem quer o valor de N1 que tem que ser em N2? Está onde? Está na minha AUX. Então, agora eu falo que N2 recebe o valor de AUX. Então, criei uma variável, armazenei o valor da variável N1 nela, substituí o valor de N1 pelo valor de N2 e depois substituí o valor de N2 para o meu auxiliar. Então, olha só, eu peguei o valor que estava em N1, joguei em N2, e o valor que estava em N2 eu joguei em N1. Certo? Então, eu fiz a troca. Eu troquei os valores das minhas variáveis. Então, a partir de agora, eu estou aqui. Então, ó, eu troquei esses dois valores. O 3 eu nem mexi, certo? Aqui, o que acontece? Eu tenho que ter um outro caso. Qual que é o meu outro caso? O meu N2 é maior que o meu N1, entra aqui. Qual que é o meu outro caso? Se o meu N3, né, que eu tenho 3 números, for N3, cadê? For maior que N1. Que é como se a gente invertesse isso aqui, ó. 3 e aqui o 5. Tá vendo? Então aqui a gente já tem outro cenário. Aí vamos comparar. N2 é maior que N1? Não. Então eu já não entro nessa condição. Porque aqui eu já está satisfeito. Só que N3 é maior que N1? É. Então eu tenho que fazer esse teste. Né? Então, em vez de usar um else, eu posso vir aqui e fechar o meu if e criar outro if, ou eu uso um elif, né? Um elif, tanto faz. E depois eu não vou ter else. Então eu posso criar dois ifs ou um elif que vai dar na mesma, tá bom? Então eu crio um elif se o meu N3 é maior que N1. Então, se ele é maior, eu tenho que trocar N3 com N1. O que eu vou fazer? O mesmo processo. Eu vou chamar uma variável auxiliar que vai receber o valor de quem? De N1. Eu vou trocar o valor, né, de N1 por N3. Então, N1 recebe N3. E depois que eu troquei, eu vou falar que N3 recebe o valor que eu tinha primeiramente, né, em N1, que estava na variável, armazenado na variável AUX. Ok? Então, o que eu fiz? Peguei o valor de N1, guardei ele numa variável auxiliar lá, bonitinho. Troquei o valor de N1 por valor de N3. E o valor de N3 eu fui lá e busquei, né, naquela variável que eu tinha guardado. Certo? Então, só simplesmente fiz a troca. Feito isso, agora, independente da ordem que eu digitar, eu estou validando todas as ordens. Vamos testar? Vou vir aqui, ó. Deixa eu executar. Opa, tem alguma coisa errada no N1. Linha 9. Ah, faltou 2 pontos. Desculpa. Digite um número. A gente tinha digitado 3, 4 e 5, né? Opa, deu zica aqui. Não é um triângulo retângulo. Oxi.
Não estou entendendo. Deixa eu fazer. Vamos testar. Tudo isso a gente tem que validar. O programa não executou certo. N1, N2, N3. Eu vou printar os três valores. O maior tem que sempre estar na primeira posição. Então, eu vou digitar 3, 4 e 5. Vamos ver se ele compilou certo. 4, 3 e 5. Ele não fez a iteração, tá vendo? Ele trocou esses dois valores, mas não trocou aqui. Certo? Então, o que aconteceu? Alguém arrisca dizer o que aconteceu? É um erro bobo. O erro está aí, ó. Quem arrisca dizer o que aconteceu? Ou o que deu errado? Professor, tem como essa tela aí do GDB maximizar, por favor? Como assim maximizar? A tela, tá? Para mim que aparece só uma parte dela, não sei se está toda ela aberta. Cara, o que eu consigo fazer é isso aqui, ó. Não sei se ajuda, mas é o que eu consigo. Esse monitor tá meio louco. Ele tá perdendo as laterais ali. Ele tá querendo dizer para você tirar o zoom. Tirar o zoom? Não, na verdade era para maximizar mesmo. Dá É mais para a zoom. gente conseguir ver tudo, entendeu? Exatamente, ver a tela do GDB todo, se for possível. Eu acho que a gente não vai conseguir. Isso aqui. Eu Isso. posso fazer. Deixa eu apagar essa linha aqui e essa aqui. O if de baixo não está errado. Isso não está errado nesse print. O erro está aqui, ó. Mas o código todo é esse aí. Né? Mas o erro está entre a linha 4 e a linha 11. Será que é a direção das variáveis? Como assim a direção? Que tem que ficar na mesma linha? Tem alguma coisa que tem que ficar na mesma linha, não sei. Não. Isso está identado, não é isso. Você fala identação, tá vendo? Eu identei o código, ó. Tá dentro do if e tá dentro do elif. Tá vendo? Não. O erro não é estrutura, é um erro lógico, não é um erro de escrita de código, entendeu? Não deixa de ser um erro de escrita de código, mas é um erro lógico que está acontecendo. Não é isso aí, não é um erro de sintaxe, é um erro de lógica. Alguém arrisca? Deixa eu perguntar, o N2 não é a hipotenusa? Não. A gente definiu que o nosso N1 vai ser hipotenusa. Desculpa. Que é o que a gente definiu aqui, ó. Quando chega no elif, Renato, ele já entende essa troca? Como assim entende essa troca? Por exemplo, o N2, vamos supondo que o N2 seja o maior número, né? Aí ele trocou no if pelo N1. Aí quando chega nesse maior, N3 maior que N1, talvez seria maior que N2? Não necessariamente, mas o erro está aí mesmo. Porque, olha só, se eu executo aqui, eu já acabo que eu não atendo algumas... se eu executo isso aqui, dependendo da situação que tiver aqui no elif, ele não executa. Entendeu? Então, qual que seria a proposta de solução para esse problema? Eu tenho que verificar manualmente cada variável. Então, eu não posso usar o elif. Eu tenho que usar o meu if. Então, eu tenho que usar dois ifs em vez de usar um elif. Porque aí sim, eu vou comparar, né? Se eu executar aqui de novo, vamos lá. 3, 4 e 5. Tá vendo? Aí sim.
Porque se eu trocar N2 por N1, eu ainda posso trocar N3 por N1. Por quê? Se o meu N2 é o maior número que eu troquei com N1, pode ser que o meu N3 ainda seja maior que o meu N2, que é o caso que estava acontecendo aqui. Então eu troco e troco, certo? Eu tenho que trocar duas vezes, certo? Então, por isso que aqui eu falo que ele é um triângulo retângulo. Se eu executar, vamos colocar então 5, 4 e 3. É um triângulo retângulo. Ele fez a troca e me ordenou 5, 4 e 3. Vamos executar 3, 5, 4. Não, 3, 5 e 4. Então, independente da ordem que eu digitar agora, ele sempre vai fazer a comparação de quem é o maior. Sempre comparando quem é o meu maior, ele sempre vai estar jogando o maior para a posição N1, ou para a variável N1, que foi a variável que a gente definiu aqui como cateto, ou, perdão, como a hipotenusa. Ok? Renato, ok com você resolvendo. Eu não conseguiria. Assim, Não, eu acho que eu não tudo. conseguiria pensar. Eu acho que essa é a questão. Eu acho que eu estou preocupada com eu não estar conseguindo pensar nessa solução. Não sei se eu estou indo rápido, querendo ir rápido demais, mas está complicado. A questão é, a grande dificuldade ou o grande problema é montar a ideia, a lógica. Vocês viram que a gente montou uma lógica errada aqui e não funcionou. Então, dica que eu dou: tente entender o problema que você tem que resolver. Ah, mas triângulo retângulo, o que é um triângulo retângulo? Ah, vamos lá. Google, triângulo retângulo. Ah, o triângulo retângulo é isso aqui, tal, beleza, ali. Então eu sei que agora a minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ótimo, já sei isso. Então agora eu vou para o meu código, né? Então eu vou resolver o meu problema. Vamos para outro exemplo aqui. Isso aqui eu já nem vou passar, porque a gente já fez ali. Mesma coisa. Olha só. Faça um programa que pergunte o preço de 3 produtos e informe qual produto você deve comprar, sabendo que a decisão é sempre o mais barato. Então, nem precisa de trocar valores aqui. Você não vai precisar fazer isso. Mas você vai ter que ler 3 valores e saber quais dos 3 é menor. Sabendo quais dos 3 é menor, você compra o produto menor. Certo? É um outro exemplo que vocês podem estar fazendo. Ó, a mesma coisa, né? Aqui leia 3 números e mostre qual é o maior e o menor deles. Tudo isso aqui vão ser condições usando if e else. Tudo condições vão ser, né? Aqui, ó, if, comparando os valores, primeiro valor, segundo valor e terceiro valor. Às vezes vocês vão ter que ter outro if aqui ainda, ó, if comparando por exemplo, se for 4 valores, o N4 com N1. Então, vocês têm que comparar os valores que vocês sempre têm aqui disponíveis, né? Para vocês estarem verificando e chegando à conclusão de qual valor é maior, qual valor é menor. Certo? Entenderam? Beleza. Então, eu fiz essa aí que é mais complicadinha mesmo, né? As demais são bem tranquilas. If, else, if, else. Às vezes vocês vão ter elif, tem que usar o if, o else, às vezes vai ter que usar o elif, né?
Tá vendo? 6 e 7 é praticamente a mesma questão. Então, é o quê? Tentar entender o processo, entenda o que o algoritmo quer. Ó, eu sei que eu tenho que receber 3 números. Então, beleza, vou receber 3 números. Agora, ele vai digitar 3 números, eu tenho que saber qual é maior, qual é menor, né, desses 3 números. Eu posso fazer isso com 2 ifs? Posso. Interessante. E aí, quando vocês forem testar, sempre mostre, igual, isso aqui eu posso apagar, né? Esse printf é simplesmente para mostrar os valores, depois da troca. Antes de vocês desenvolverem o código todo, façam o teste. Tentem entender se está dando certo. Ah, como que eu faço isso? Ó, será que eu fiz certo essa primeira parte? Será que está certo? Então, vou dar um print aqui, ó, print N1, N2, N3. Deixa eu ver se funciona. Oxi, tá demorando. Esperar um minutinho. Na verdade, não era para estar esperando, né? Que ele teria que ter rodado. Ah, tá aqui debaixo. Ó, digite um número. Ó, 5, 6 e 7. Ah lá, apareceu 5, 6 e 7. Beleza, funcionou essa primeira parte. Então vamos para a segunda, né? Vamos fazer essa do maior e do menor. Se vocês quiserem usar o for, fica mais fácil. Se vocês não quiserem fazer o for, usar o for fica um pouco mais difícil. Mas vamos tentar algumas possibilidades aqui. Tem várias formas de fazer. Vamos tentar achar uma. Vamos ver se vai dar certo. Nem eu sei se vai dar certo o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou vir aqui criar uma variável chamada. Olha só, eu tenho que saber o maior número. Ó, faço um programa que lê 3 e mostra o maior deles, né? O que eu vou fazer? Eu registrei 3 números, N1, N2 e N3, certo? Eu vou vir aqui e falar o seguinte, ó, maior recebe N1. Então, eu já sei que o maior valor está em N1, porque eu só trabalhei com ele até agora. Só que aí o que eu tenho? Mais 2 valores, né? If. Se o meu N2 for maior que o meu N1, o que vai acontecer? Maior recebe N2, porque N2 é maior que N1. Agora, se o meu N3 for maior que o meu N2, o que vai acontecer? O meu maior recebe o meu N3. Certo? Então, crio uma variável, atribua primeiro. Depois eu só comparo os outros dois. Aí, então, vamos vir aqui, ó. Deixa eu apagar os espaços, né? E eu vou vir aqui embaixo, eu vou dar um print do maior. Print em maior. Então, ele vai listar o maior valor. Vamos testar isso. Ó, digite um... Faltou 2 pontos aqui. Desculpa, aqui e aqui. Certo? Vou dar aqui um play. Digite um número. Vamos lá. 5. Digite outro número. 6. Digite outro número. 7. Ó, o maior número foi o 7. Beleza. Testei esse cenário. Só que a gente tem que testar todos os cenários possíveis. Ó, maior, ó, do menor para o maior. Vamos testar o contrário. 7, 6 e 5. Ó, mesma coisa. Ele pegou o 7. Agora vamos testar um do meio. 7, não. Pode ser qualquer um, menor, 6, 7 e 5. Também pegou o 7. Então, funcionou. Então, eu sei que o maior valor é o 7. Ó, então, a gente pode vir aqui, ó. O maior valor é, 2 pontos
aqui, vírgula, né? Para a gente separar, maior. Então, se eu jogar qualquer valor aqui, ó, qual que é maior? O maior é o último, né? Ó, 52, 5.241.584. Este é o maior valor dos que eu informei, certo? Então, qualquer valor que eu digitar, 987, ele sempre vai falar qual é o maior valor. Perfeito? Vou rir não, Alessandra. Só pegar, corrige e manda de novo, tá bom? Refaz o que tem que refazer e manda de novo. E aí, cara, você desenvolve o que precisar desenvolver depois. Isso aí você tem que entender o quê? O que o algoritmo quer. Agora, olha só, mostre qual é o menor. Fácil, né? O algoritmo já está praticamente aqui. Ó. Você só vai ter que pensar na lógica, né? Bem simples e aplicar ela. Mas a questão é, se você pode reduzir o código, reduz, entendeu? Mas se ele está fazendo, ótimo. Mas a ideia é você ter o código mais enxuto, né? Você otimizar o seu código para fazer aquilo que você faz com menos linhas. O certo era armazenar tudo isso num vetor, e a partir do vetor tá trabalhando, né? Tá utilizando esse vetor. Ok? Então, na quarta-feira, a gente vai fazer exercícios com o for. Aqui a gente fez exercícios com o if, né? Da lista do if. Semana que vem, na quarta-feira, a gente vai estar fazendo, usando essa lista aqui do for, do laço de repetição. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Eu não consegui entender o primeiro da número 10. Como assim, o primeiro da número 10? Pode refazer sim, Nicolas. Pode refazer sim. Kailane, eu não entendi o que você quis dizer. Ok. Professor, Oi? tá me ouvindo? Sim, sim. Então,
que eu não entendi. Eu fiz o que você... Opa, eu acho que você vai ter que mutar o microfone aí, Kailane. Você vai ter que mutar uma conta da sua que você está usando aí. Eu fiz o que você mostrou, explicando, Aham. mas só que deu erro. Mas que erro que deu? Falou que deu erro naquela parte. Print, não, if N1 vezes N1 igual a N2 vezes N2 mais N3 vezes N3. Cadê? Calma aí que a gente vai. Tá igual aqui? Verifica para mim. Uhum. Copia seu código e cola no chat para mim. Copia ele todo, né? Dá um Ctrl A aí que seleciona tudo. Copia ele e cola no chat. Ah, desculpa, você colocou aqui que eu não vi. Foi mal. Tava. Você colocou o else aqui, ó, que não tá dando para ver ali. Não tá. Tem esse else aqui, ó. Não, peraí. Coloca ele então. Else. 2 pontos. Continuou a mesma coisa. Tá. Coloca os parênteses aqui, ó. Igual eu coloquei. Já coloquei. Colocou. Então, Vou colocar o outro aí. ó, vou copiar o código que você mandou aqui, tá bom? Copiei. Eu vou colar aqui, ó. Vou até diminuir o zoom um pouquinho. Ó, vou apagar isso aqui porque você não mandou o N1, N2, N3. Colei o código que você mandou, tá bom? Aham. Tem até os acentos tudo certinho aqui, né? Ó, é um triângulo? Não é um triângulo. Eu vou colocar um não aqui, tá bom? Pra gente diferenciar. Vou executar. Oxi. Tá exatamente assim. Aqui no meu. Pera aí. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Ó. Tá vendo o que está acontecendo? Só deu um espaço no... Mas se bem que, na verdade, ele está certo. Ó. Aqui. Vamos ver se vai rodar. Indentação. Tá vendo?
Então, galera, cuidado com espaços e a indentação do código. Isso faz a questão ficar errada. Tá vendo? Esse aqui é o código que ela fez, né? Posso testar, ó. 3, 4 e 5. Mas eu dei o espaço. Não, você não pode dar espaço. Você vai vir aqui, ó, coloca 2 pontos e dá Enter. Porque ele vai respeitar o espaço que precisa. É que você escreve, tá vendo? Se você já tem outra variável, vai apagando até ficar aonde exatamente ele definiu. Tá bom? Então, dá o 2 pontos. Todas as linhas, isso? Ó, isso. Deu 2 pontos, Enter. Respeita isso aqui, ó. Tem que ficar aqui onde está o D. Tá bom? Se tiver aqui, ó, dei 2 espaços. Até que ele aceitou. Deixa eu ver aqui se eu colocar valores aleatórios aqui. Até que ele funcionou. Mas dependendo da situação aqui, do jeito que tiver, você pode ter problema, entendeu? Então, cuidado na indentação. Faz o seguinte, ó, se você quer saber se está indentado, ó, apaga o negócio e dá um Enter. Apaga os espaços e dá um Enter, tá vendo? Ou aperta um Tab uma vez. Tab, ó. Você dá um Tab, que a indentação padrão dele é o Tab. Tá vendo? É o Tab. Evite dar... Aqui seria o quê? 3 espaços, né? 4 espaços. Então, dá um Tab, né? Ou um Tab ou o Enter, que ele vai indentar. Porque depois que você está aqui indentado, sempre que você der Enter, ele vai estar aqui nessa linha, tá vendo? Aí, se você quiser voltar, você volta para cá e dá seguimento, tá bom? Só isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida, galera? Professor, desça a tela um pouco, por favor, para eu ver aquela questão de menor. Como? Descer a tela um pouco, por favor, para eu ver aquela questão de menor e maior. Ou você apagou? Eu apaguei. Não, tudo bem, tranquilo. Não, é isso aqui, ó, né? Oi? Não funcionou. Oxe. Esse código seu tá com... Faz o seguinte, cara. Vem aqui e recarrega a página. Ok? Recarrega a página. E aí copia esse código que você me mandou aqui e cola. Claro, copia esse N1, N2, N3 primeiro. Né, ó, vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui no chat também. Aí você coloca ele primeiro, depois coloca o que você colocou e roda, porque tem que funcionar. Tá bom? Aham. Hudson, é isso aqui que você quer? Ih, acho que não vai mostrar. Acho que é isso aqui, ó. Que você quer. Isso mesmo, beleza. É isso aqui, mas esse aqui não. Esse aqui já é outra coisa. Aham. É isso aí. Você sempre vai comparar, porque você vai falar que o seu... Né, é claro que não essas variáveis. Você tem que definir quem vai começar sendo o maior. O maior é o primeiro. Aí depois, N2 é maior que N1, então o maior recebe N2. Aí você tira esse else, porque não vai ter else, né? São sempre if. N3 é maior que N1. Aí você fala que o maior recebe N3 e tudo mais. Vou sim, Marco. Vou postar um vídeo de hoje, sim. Tá 8h30 a gente começa a sua prova, tá, Marco? Obrigado, professor. Nada. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, esse aqui não tem que estar aqui, não. Esse tem que estar aqui. A gente encerra por hoje, galera. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar. Sim, vou postar. Professor, não tá funcionando, não. Depois você consegue compartilhar sua tela? Aham. Se você quiser compartilhar aí, eu paro a minha aqui para a gente resolver isso aí. Tem que funcionar. Deve ter alguma coisa que está dando errado aí. Ou alguma coisa que está além da conta aí, entendeu? Você viu, eu copiei seu código aqui e funcionou.
Tá. Vai ali na linha 6. Apaga até ficar rente ao if. Apaga. Isso. Dá um Enter. Beleza, está todo alinhado. A mesma coisa na de baixo. No AUX 1 da linha 10. Pode ser aí também. Mas pode ir lá na linha 10 agora. Isso. Tá tudo certinho lá. No espaço. Olha onde que o seu if da linha 13 está. Agora corrige a linha. Vai funcionar. Já aproveita, Foi. aproveita e corrige e faz o mesmo procedimento na linha 14. Você vai ter que dar um stop lá em cima, porque ele está rodando. Né? Você vai ter que dar um stop lá. Do lado do botão onde você deu run. Né? Você vai ter que dar um stop lá em cima para parar que ele está rodando o serviço. Isso. Aí você vai, né, faz o mesmo procedimento, só por garantia, mas você viu que já funcionou. Apaga o espaço e dá o Enter para ele ficar identado. Isso. Mesma coisa aí no else. E está resolvido. Agora é só testar e usar. Aí, funcionou. Beleza? Beleza, professor. Obrigada. Nada. E aí, galera, alguém tem mais alguma dúvida? Senão a gente encerra aqui por hoje. Certo? Joia. Então, galerinha, boa noite, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima. Eu vou pedir a gentileza de apenas o Marco ficar na sala, porque eu tenho que passar as orientações da prova dele. E os outros colegas estão liberados.